Evangelho, sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa de Santo Estevão da Hungria, Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o 19º capítulo do Evangelho de São Mateus. O tema é a pergunta dos fariseus apresentada a Jesus a respeito do matrimônio. E no dia de hoje, nós temos ainda a oportunidade de celebrarmos a memória de um grande rei da história cristã. Santo Estevão foi rei da Hungria. Eu apresento aqui para vocês uma breve biografia da vida de Santo Estevão. Era filho do Duque dos Maggiores. É uma tribo húngara. Ele nasceu no ano de 979. Chamava-se Wojciech e recebeu o nome de Estevão por ocasião da sua conversão aos 17 anos de idade. Aos 18 anos foi proclamado Duque dos Húngaros. Desde o princípio do seu governo, tomou como ponto fundamental para a sua vida e para o exercício do governo a conversão total do povo ao cristianismo. Foi sempre um modelo para os cristãos e governantes de seu tempo. Durante o dia preocupava-se com os negócios e às noites, olha que coisa bonita, era para com Deus que ele se preocupava. Entregava-se à oração, ao jejum, mas sobretudo à meditação dos ensinamentos do Evangelho durante a noite. Tanto no tempo de paz quanto no tempo de guerra, recolhia-se para orar e para buscar compreender o que Deus lhe pedia. A prática da oração, vai escrever ele a seu filho, e já nós vamos ouvir esse texto, é a garantia da saúde do reino e o bem de tua alma. Assim não te esqueças nunca de repetir aquelas palavras do rei Salomão: envia, Senhor, a sabedoria desde o trono da tua grandeza, para que viva comigo e trabalhe comigo, e eu saiba em todo o tempo o que é agradável diante de ti. Verdadeiro pai para o seu povo
não havia necessidade que não remediasse com prontidão e amabilidade. A sua caridade fez que olhasse pelos que viviam dentro do reino e também pelos que estavam fora do reino. Fundou hospedarias em Roma, Constantinopla, Jerusalém, para os húngaros peregrinos. A grande obra de Santo Estevão, como rei, foi o itinerário de conversão do seu inteiro povo. É considerado assim o primeiro apóstolo dos húngaros e deu ao reino uma legislação genuinamente cristã ao conceber o reino como templo sustentado por 10 colunas, que são elas: a solidez da fé, o esplendor da igreja, a pureza e sabedoria dos eclesiásticos, a fidelidade e fortaleza dos barões e cavaleiros, a generosidade com os estrangeiros, a reta administração da justiça, a sábia organização do conselho, o respeito às tradições dos maiores, o auxílio da oração e, por fim, a piedade e misericórdia. Realmente, o testemunho de Santo Estevão recolhe a beleza do Evangelho de hoje, quando o Senhor nos ensina que a escolha feita por Deus e em Deus deve permanecer. Unir-se em casamento, cumprir o mandamento do Senhor, é um compromisso que configura a nossa inteira vida a partir do que o Senhor nos concede, para que possamos permanecer cumprindo a sua vontade. Todo aquele que abraça a vocação a qual foi chamado pelo Senhor será socorrido, pelo Senhor será amparado, pelo Senhor será acompanhado por toda a sua vida. É exatamente isso que Santo Estevão da Hungria está ensinando ao seu povo quando lhes fala a respeito do amor e da fidelidade ao Evangelho. O Senhor que nos chamou e nos salvou, o Senhor que nos escolheu, nos sustentará ao abraçarmos esta fé, ao abraçarmos essa vocação de sermos cristãos. Precisamos perseverar e o Senhor estará conosco, será por nós. Assim ele viveu a integridade de sua vida matrimonial, assim ele viveu a integridade de sua vocação como pai de família e como monarca do inteiro povo húngaro. Escrevendo para seu filho, ele entrega para ele essas belíssimas palavras de uma das cartas mais bonitas que um pai poderia deixar para o seu filho como orientações para a vida. Nela, Santo Estevão vai encorajar seu filho profundamente a perseverar em tudo aquilo que recebeu de suas mãos. E ele diz assim, na sua carta: em primeiro lugar, se desejas honrar a coroa real, recomendo-te, aconselho e exorto, ó meu filho muito amado, que guardes a fé católica e apostólica com tanta diligência e cuidado, que te tornes um exemplo para todos os que da parte de Deus te estão sujeitos. E todos os eclesiásticos, com razão, te denominem o verdadeiro homem da fé cristã, sem a qual, não tenhas dúvida, não te poderás dizer cristão nem filho da igreja. No Palácio Real, eu lhe digo, depois da fé, a igreja ocupa o segundo lugar, ela que foi plantada por nosso chefe, Cristo Jesus. Em seguida, transplantada, solidamente edificada e espalhada pelo universo por seus membros, os apóstolos e os santos padres.
embora gerando sempre nova prole em alguns lugares é considerada antiga. Em nossa monarquia, porém, filho meu, ela é ainda muito jovem e recente. Por esse motivo, precisa de protetores mais precavidos, declarados e com ardor. Não aconteça que por teu desleixo, preguiça ou negligência seja destruído e aniquilado o que a divina clemência nos concedeu sem merecimento da nossa parte. Meu filho muito querido, doçura do meu coração, esperança da continuidade de nossa linhagem, rogo-te e ordeno que por tudo e em tudo, firmado na piedade, sejas propício, não apenas aos parentes e próximos, ou aos príncipes e aos chefes do nosso povo, ou aos ricos ou vizinhos, mas também aos estrangeiros e a todos aqueles que te procurarem. Pois a prática da compaixão, ó filho meu, te leva à máxima felicidade. Por isso, sê misericordioso para com os oprimidos, guardando sempre no fundo do coração o exemplo do Senhor, que era a misericórdia e não o sacrifício. Sê paciente com todos, não apenas com os poderosos, mas também com os pequeninos. Sê, enfim, forte para que a prosperidade não te ensoberbeça ou a adversidade não te abata. Sê também humilde para que Deus te eleve agora e também no futuro. Se ainda modesto e a ninguém castigues ou condenes em excesso. Sê manso para não faltares à justiça. Sê fidalgo de modo a jamais infligir deliberadamente um ultraje a alguém. Sê casto para evitares, como aguilhão da morte, todo o mau cheiro da luxúria. Todas essas coisas, filho meu, que escrevi acima, reunidas em sua vida, tecem a coroa real, porque sem ela ninguém consegue reinar aqui nem chegar ao reino eterno. E com essas palavras, ele entrega a seu filho o que é necessário para que possamos, nesta vida, viver com Cristo e na outra permanecermos com Ele. Que santas palavras do Rei que não desistiu em momento algum de levar adiante a sua vocação como cristão e soube ensinar a seus filhos o itinerário da vida. Peçamos hoje por todos os casais cristãos para que o Senhor os abençoe e proteja, livre de todo perigo, mas, sobretudo, sustente a fim de que ensine e transmitam a seus filhos as verdades reveladas por Cristo e eles vivam uma vida que seja agradável aos olhos de Deus. Pela perseverança dos cristãos no mundo inteiro, peçamos, enviai, Senhor, apóstolos santos à vossa igreja, como preparastes o coração apostólico de Santo Estevão para cuidar, educar, proteger e guiar a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Estevão e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha de todos os santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.